A primeira noite em Yellowstone parecia comum demais para causar qualquer desconfiança ao vento frio, atravessando as árvores altas e a fogueira, estalando como um conforto primitivo enquanto risadas ecoavam dentro da barraca, até que os passos começaram, lentos arrastados circulando o tecido fino como se algo estivesse aprendendo o formato do que iria rasgar depois. Ninguém falou nada no início porque admitir o medo parecia mais perigoso do que o próprio som, e os passos continuaram a arrastar, pesado que não afundava na terra como deveria, apenas roçando, repetindo o mesmo círculo sempre no mesmo ritmo como um relógio, que não marca horas, apenas espera. Na segunda noite, o silêncio veio antes dos passos, um silêncio tão denso que abafava até a respiração, e quando o som retornou estava mais próximo, mais e concentre, parando às vezes bem atrás da cabeça de quem tentava dormir, como se algo estivesse ouvindo os pensamentos antes de decidir o próximo movimento. Uma das garotas jurou ter visto a sombra se curvar contra a lona da barraca, não uma silhueta comum, mas algo torto, baixo demais para ser humano, largo demais para ser um animal conhecido, e quando ela piscou, a sombra não foi embora, apenas se moveu para outro ponto do círculo. Na terceira noite, ninguém acendeu a fogueira, ninguém riu, ninguém ousou falar alto, e foi nesse silêncio que a voz surgiu, um sussurro rouco, íntimo de May, atravessando o tecido como se não existisse barreira alguma entre dentro e fora, dizendo que sabia exatamente quem estava acordado. O sussurro não vinha de um ponto fixo, ele se movia, contornava a barraca enquanto falava, aproximando-se de ouvidos diferentes, pronunciando a frase como uma promessa e não como uma ameaça, porque havia certeza nela, uma certeza antiga, cansada, faminta. Quando o dia finalmente chegou, o sol parecia fraco demais para tocar o chão e foi ali na lama, ainda úmida do orvalho, que as marcas apareceram. Pés largos deformados sem dedos, como se algo tivesse sido arrancado, ou nunca tivesse existido, pressionados profundamente na terra, como se carregassem um peso impossível. Um deles percebeu que as marcas não iam embora, mesmo onde o chão era duro, mesmo sobre pedras, como se o rastro não fosse físico, mas uma lembrança gravada no próprio parque, algo que Yellowstone preferia não esquecer. O guarda florestal chegou sem surpresa alguma no rosto, como se aquilo fosse apenas mais uma manhã comum, e observou as marcas por tempo demais antes de falar, dizendo apenas que aquilo não era um animal, nunca foi e nunca seria. Ele contou que os antigos falavam de algo que aprendeu a andar quando perdeu o direito de correr, algo que se arrasta porque foi punido, algo que observa grupos por noites seguidas até escolher um, e quando escolhe não falha. Disse que ele só fala quando já decidiu quem vai levar, e que a voz é o último aviso, não para fugir, mas para aceitar, porque ninguém que ouviu aquele sussurro conseguiu sair inteiro do parque. Naquela noite, enquanto desmontavam o acampamento às pressas, os passos não surgiram ao redor da barraca, surgiram dentro da mente, um arrastar imaginário que fazia o chão parecer próximo demais, pesado de meio, inevitável demais. Um deles desapareceu antes mesmo do anoitecer, sem gritos, sem luta, apenas o espaço vazio onde alguém deveria estar, e marcas surgiram ao redor do local, sem dedos, sem direção clara, como se o chão tivesse engolido a pessoa. O rádio do guarda chiou mais tarde naquela noite, captando uma voz baixa, familiar demais, repetindo a frase que nenhum deles conseguiria esquecer, dizendo que sabia exatamente quem estava acordado agora. As buscas oficiais nunca encontraram corpo algum, apenas mais marcas, mais relatos, mais silêncio arquivado como acidente natural, porque admitir a verdade significaria admitir que o parque escolhe vítimas. Até hoje, campistas relatam passos lentos, circulares, sempre arrastados, sempre pacientes, e dizem que o pior não é ouvir algo do lado de fora da barraca, mas perceber que o som vem de dentro como se algo já estivesse esperando. Alguns afirmam que a entidade não caça, apenas recolhe, como um zelador antigo demais para se importar com pedidos de socorro, cumprindo uma função que ninguém lembra quando começou. Há registros apagados, trilhas fechadas sem explicação, áreas onde bússolas falham, e o silêncio pesa mais do que o normal. Lugares onde ninguém fica acordado por muito tempo sem sentir que está sendo observado. E quando o vento atravessa Yellowstone à noite, arrastando folhas e galhos pelo chão, alguns juram que não é o vento, mas algo treinando seus passos, reaprendendo o caminho, esperando o próximo grupo montar a barraca, porque ele nunca vai embora, nunca para de escolher, e só fala quando já decidiu quem vai levar, deixando o resto viver apenas para contar a história e atrair os próximos.